Por que praticar o silêncio? E por que o silêncio ele funciona como uma arma espiritual? Eu quero mostrar para você hoje a importância de você praticar o silêncio na vida. E eu não estou falando apenas no silêncio em relação às oposições que você enfrenta ou difamações, calúnia, seja lá o que for, mas também praticar o silêncio, um tempo de quietude na presença de Deus. Eu vou falar de ambos os silêncios hoje. Eu quero pedir para você que está entrando aqui nessa live, fica até o fim, porque essa palavra é uma palavra que vai te ajudar muito. Grande parte dos problemas da gente nasce porque a gente não fica quieto. A Bíblia diz que aquele que não tropeça em palavras é perfeito. E até onde eu sei, todo mundo tropeça em palavras. Fala o que não deveria falar, fala demais. Às vezes nós até deveríamos falar, mas até certo ponto. O que passa daquele ponto acaba sendo ruim, acaba sendo péssimo, muitas vezes para o seu relacionamento com as pessoas ou até mesmo diante de uma oportunidade que Deus dá para você. Por isso, nós precisamos aprender a praticar o silêncio. Nem tudo precisa ser explicado, nem tudo precisa ser falado. Tem coisas que é melhor você colocar nas mãos de Jesus Cristo e deixar Jesus Cristo cuidar daquilo. Hoje você vai aprender a praticar o silêncio. Eu creio que essa palavra, ela vai ajudar você a mudar completamente a sua vida. Porque estamos acostumados a falar. Até quando a gente está no silêncio da nossa casa, a gente liga uma televisão para ter um barulho. Eu, por exemplo, gosto muito de ligar o ventilador ou outra coisa para dormir com um barulho. Aprendi a dormir com o barulho do ventilador. Agora temos que aprender a dormir também com os barulhos da vida. E para isso devemos aprender a praticar o silêncio. Quero pedir para você que está entrando aí, compartilhe essa live com outras pessoas. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, você não vai se arrepender, porque aqui tem orações, tem palavras de direção. Nós temos colocado todos os inscritos aqui em oração. Então pode contar conosco em oração. E quero pedir para você que você guarde essa palavra, porque ela é uma palavra profética para a tua vida, ok? Olha o que está escrito no Salmos 4, verso 4. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Qual que é a nossa vontade quando nós somos afrontados, ou quando somos humilhados, ou quando alguém faz algo ruim para a gente? É falar, é postar nas redes sociais, é fazer alguma coisa nesse sentido. No entanto, o silêncio é sempre o melhor caminho. A Bíblia também diz em Lucas 5,16: mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Olha o que Jesus fazia. Se retirava para lugares de silêncio e orava. Quando que nós vamos aprender que o silêncio é a melhor arma que temos, uma das melhores armas que temos, e ao mesmo tempo é uma proteção para nós? É uma proteção para nós, é uma proteção para nossa casa, é uma proteção para tudo que está ao nosso redor. Nem tudo deve ser falado, nem tudo deve ser comentado. Tem coisas que o melhor é o silêncio. Quando você escolhe permanecer em silêncio, especialmente diante de críticas, de fofocas, de negatividade, você envia uma mensagem poderosa. E qual que é a mensagem que você envia? A mensagem é: eu estou aguardando pela justiça de Deus. Estou deixando Deus trabalhar em meu favor. É Deus quem luta as minhas guerras. Seu silêncio diz: eu não serei abalado, eu não serei influenciado. Eu sei quem eu sou e eu sei de quem eu sou também. Porque o Filho de Deus, a Filha de Deus, tem que aprender a confiar em Deus. Essa é uma das mensagens que Deus tem trabalhado muito no meu coração, porque a Bíblia diz lá no Salmos 23, deitar-me faz em passos verdejantes.
Deitar-me faz em pastos verdejantes e me leva a águas tranquilas. Por que a Bíblia diz isso? Porque muitas vezes, sabe, nós temos que aprender a descansar no meio da turbulência e aprender a ficar quieto em vez de reclamar, em vez de abrir a boca, pecar contra Deus e também pecar contra as pessoas. Quando as pessoas tentam te derrubar com palavras, elas sempre vão esperar uma reação sua. Elas vão esperar que você fale, elas vão esperar que você critique, elas vão esperar que você ataque, elas vão esperar na mesma medida que estão vindo contra você, que você venha contra elas também. Quando você opta pelo silêncio, você as confunde. Porque muitas vezes o que o diabo quer é uma guerra de narrativas, é uma guerra de crítica, é uma guerra de indiretas e o pior, isso muitas vezes se tornando até público. Esses tempos, uma mulher, ela comentou comigo e com a minha esposa a respeito de uma parente dela que estava sempre mandando indiretas para ela nas redes sociais. E teve um dia, né, que ela pegou e disse, agora ela vai ver, eu também vou fazer isso. E eu disse, não entre nesse jogo, não entre nisso. Porque a Bíblia diz que Deus nos justifica. Somos perdoados por Jesus Cristo. Ele é o juiz de toda a terra. Precisamos aprender a confiar em Deus. Tem gente que se alimenta do drama e do caos que criam, na esperança de arrastar você para o mundo deles. É isso. Muitas vezes você está sendo chamado para a briga, você está sendo chamado para o ringue, mas quando você pratica o silêncio, você está cumprindo o propósito. Quando Jesus estava sendo acusado e aqueles homens estavam em cima dele dizendo, te defende agora, te defende, diga alguma coisa, diga que você é justo, diga que você é inocente. E a Bíblia diz que Jesus permanecia em silêncio. Esse é o nosso exemplo. Como cordeiro mudo foi levado ao matadouro, como cordeiro mudo, a Bíblia diz, foi levado ao matadouro. Ele não pecou, ele manteve-se em silêncio. E esse é o exemplo. Esse é o exemplo. Esse é o meu exemplo, esse é o seu exemplo. O silêncio atrapalha o plano dos teus adversários, mata as intenções deles. Seu silêncio não é fraqueza, é força sob controle. É a capacidade de se manter em paz quando tudo ao seu redor grita por uma resposta. Às vezes você está no casamento, você tem vontade de brigar, você tem vontade de expor as suas razões, mas você já sabe o resultado dessa ópera. Você está sempre errado na história e ninguém ganha com isso. Você perde seu tempo, você perde a sua alegria, porque acabou falando coisas que não deveria falar, você acabou machucando as pessoas, ou você acabou, de alguma maneira, se metendo numa confusão. Então é importante, e um detalhe, não é o tipo de coisa que a gente tem que ter esse ensino uma vez na vida. De tempos em tempos, nós temos que aprender, a praticar cada vez mais o silêncio. E se você pecou, se arrependa e não faça mais. Se arrependa e diga, eu errei, mas eu não irei mais falar, eu não irei mais comentar, eu irei ficar quieto. Às vezes a melhor resposta é a ausência de resposta. Às vezes o melhor é você não responder. Melhor é não responder. Não dê a eles a satisfação da sua energia. Você tem coisas melhores para fazer, você tem lugares mais altos para ir, por isso mantenha-se em silêncio. Quando você silencia, Deus fala por você. Quando você silencia, Deus mostra que está com você. No final, seu silêncio dirá muito sobre quem você é e de quem você é. Será um testemunho do seu caráter, da sua resiliência e da sua fé inabalável. Aí você diz assim, não, mas eu não consigo, eu não me aguento. E eu errei. Bem, então se arrependa e tente mais uma vez. Porque praticar o silêncio, às vezes vai ser quase que impossível. E você pode errar. No entanto, tente se corrigir, tente se acertar. E um detalhe, nós somos humanos, acabamos falhando, acabamos errando. Então, nós precisamos estar sempre praticando o silêncio.
sempre tentando praticar. Às vezes você não vai conseguir praticar o silêncio, mas quando você reflete e pede a Deus, Senhor, me ajuda mais uma vez. A Bíblia diz que Elias, o profeta, era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ele era um homem então que tinha falhas, que tinha limitações, mas Deus o usava poderosamente. Isso significa que Deus sabe dos nossos erros, Deus sabe das nossas falhas, Deus sabe das nossas limitações, mas nós devemos procurar cada vez mais nos render a Deus e, nos sentir mal quando falamos demais e, a partir dali, procurar falar menos e procurar apenas falar o necessário. Esse ato de silêncio transmite uma mensagem clara que você é inabalável em suas crenças e em seu senso de identidade. Críticas e antagonistas frequentemente tentam envolvê-lo em confusões, criar dramas, na esperança que você tenha uma reação errada. Mas essa escolha de permanecer em silêncio não é um sinal de fraqueza, mas uma profunda demonstração de que Deus está trabalhando na sua vida. Por isso, o silêncio também permite que você evite conflitos que não valem seu tempo e não valem a sua energia. Guarde o seu coração. Eu deixo essa palavra no teu coração. Quero fazer uma oração por você agora, em nome de Jesus. Posso orar por ti? Permita-me fazer uma oração em nome de Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, cobre com o teu sangue a vida de cada pessoa que está aqui. Ajude-a, Pai, a manter o silêncio diante das guerras, diante das lutas, diante dos ataques. Ajude-a, Pai, a manter-se em Ti, totalmente rendida a Ti e ao Teu propósito. Que o Senhor fale por meio dela. Que o Senhor a defenda. Que o Senhor seja a justiça dela. No nome de Jesus. Senhor, silêncio nos ajuda muito. É uma arma espiritual. Ele nos tira de problemas. Ele nos tira do meio de conflitos. Por isso, Pai, eu oro para que toda a confusão no caminho dessa pessoa caia por terra e que o Senhor honre a fé dela, honre a vida dela, no nome de Jesus Cristo. Senhor, eu oro também por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado, em nome de Jesus Cristo. Toque-os com o teu poder, Jesus. Toque-os com o teu poder. Você que está orando comigo, chame por Jesus agora. Chame pela presença de Jesus. Que o Senhor te dê livramento. Que o Senhor te dê uma saída especial em nome de Jesus. Que o Senhor visite tu e visite tua casa. E que o Senhor faça justiça em teu favor e em favor da tua casa. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Amém. Quero convidar você a conhecer meus livros, que têm abençoado a vida de muitas pessoas. Você pode adquirir nossos livros, você pode abençoar outras pessoas também com nossos livros lá no nosso site www.vinicius17.com.br. São devocionais, uma palavra para cada dia, para enriquecer tua fé, para te ajudar, mas não deixa a tua Bíblia de lado. Amém? Primeiro lê tua Bíblia, tá bom? Que Deus te abençoe, nos acompanhe aqui, compartilhe esse vídeo e você vai vencer seguindo essa instrução. Deus te abençoe. Até mais.